Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o LaLineCast de número 8 e eu tenho uma novidade para contar para vocês. Estou aqui com duas pessoas incríveis, mas antes de mais nada, vamos agradecer a Laline, né? O look de hoje, as peças também, os acessórios da Laline. E eu vou apresentar para vocês nossos convidados de hoje do LaLineCast. Estou aqui com a Adriele, que é consultora empresarial, gestora de projetos disruptivos, especialista em propriedade intelectual, e com o Franco de Velasco, que foi meu professor de faculdade, gente, isso mesmo. Advogado empresarial, professor, mestre em Direito Econômico e presidente da AGEI, que vai ser muito falado aqui sobre essa associação. E você que quer saber como melhorar os seus negócios, como empreender, fique ligado, porque até o final desse vídeo você vai aprender como ter sucesso em todos os seus negócios. E aí, Adriele, vamos falar um pouco sobre inovação? Vamos, Aline. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui conversando sobre empreendedorismo, sobre inovação, trazer um pouco do que a AGEI vai estar prestando a todos os empresários e empresas que têm o intuito de inovar, que querem saber um pouco mais sobre de como está funcionando esse processo de inovação. Certo. E assim, Adriele, a inovação nas startups, o que é uma startup? Vamos falar para o pessoal? Tem muita gente que não sabe, né, o que é uma startup. Bom, então, inicialmente, as startups, elas são empresas iniciais, que elas vêm de um processo de incerteza e elas têm um modelo de negócio que tem que ser repetitível e escalável. Entendi. E nem toda empresa vai se tornar uma startup e nem toda startup será startup pro resto da sua vida. Eu fiz uma listagem de perguntas aqui, pessoal, né, porque eu tinha que listar o básico, mas eu vou entrar em outros detalhes também que surgirem no momento, porque o pessoal que está em casa, às vezes pode surgir uma outra dúvida, então eu vou falar alguma linguagem aqui popular para o pessoal entender mais também. Perfeito. Sobre essas startups e sobre a inovação, existe a inovação aberta e a fechada. Teria como você explicar um pouco? A inovação fechada, ela está muito dentro ainda do contexto de uma empresa mais tradicional. Então, os processos de pesquisa, de desenvolvimento, invenções que forem ser feitas dentro dessa empresa vão ser desenvolvidos por times que já fazem parte do contexto interno. Já a aberta, ela é mais disruptiva. Então, todos os processos vão vir com pessoas externas. Então, você vai trazer parceiros, você vai trazer aí uma visão talvez do seu concorrente, vai trazer o feedback do cliente. A inovação aberta, ela está sendo muito mais construída atualmente pelas empresas. A pandemia acelerou muito mais, porque elas entenderam que elas não conseguem mais crescer de uma forma tradicional. Olha, não tem como eu continuar com o processo interno sem eu saber a visão do que o meu concorrente está fazendo, ou mesmo o feedback do meu cliente. Talvez eu preciso trazer parceiros para agregar no desenvolvimento da minha empresa. E tudo isso tem a ver com a AGEI, né, que nós vamos estar falando aqui, porque nós estamos explicando para vocês alguns detalhes para depois entrar para falar da associação, tá, gente? Então fica atento aí que até o final tem muita coisa boa. Adriele ou Franco, a pessoa teve uma ideia inovadora, explica o que pode ser feito, como que a associação, que a AGEI, né? Aline, primeiramente, bom dia, muito obrigado por ter nos convidado. A AGEI, a Associação Goiana de Empresas Inovadoras, é uma entidade que foi criada com muitas mãos, né, com muitas mentes também. Atualmente nós somos cerca de 35 membros e... Que inclusive eu faço parte. Justamente, você faz parte, né? E nós temos lá empresas que são mantenedoras, como, por exemplo, a Eficiência Solar, a Miura Capital, a Cília Tecnologia, a Leão Máquinas, dentre outras. E o que acontece? A AGEI é uma associação que visa fomentar o empreendedorismo. É claro que existem outras entidades da mesma natureza, mas nós queremos uma entidade que tenha a nossa cara, né, que tenha o nosso método. Então, a gente promove o networking entre os empresários, entre empreendedores, investidores,
promovendo essas conexões, essas integrações. Que já fizemos muitas, né? Inclusive, Justamente. Tenho gostado muito, viu? É interessante esse trabalho, porque me parece também, como você disse, né, e como a Adriele sempre fala também, as pessoas são muito, vamos dizer, carentes em relação a essa integração, né? E aí começamos então uma conversa, entendendo o negócio da pessoa, entendendo a ideia, entendendo a forma de empreender. E aí partimos então para um segundo estágio, né, que seria a formação de maiores conexões de negócios, investimentos. E aí podemos, sim, a partir daí, instalar uma mentoria com um profissional específico para projetos específicos. Muito bacana. E assim, a pessoa teve uma ideia, teve uma ideia de negócio, qual que é o primeiro passo que ela deve procurar? A AGEI, como que funciona? Se essa pessoa teve uma ideia inovadora, ela procura a agência e me fala o que seria feito logo após. Justamente, o que ocorre? A AGEI tem um blog no Instagram, né? Ou seja, tem no Instagram, então a pessoa pode entrar em contato diretamente, falar com qualquer um que estiver disponível naquele momento, da diretoria da AGEI, e nesse sentido a gente encaminha então essa pessoa para um núcleo específico. Por exemplo, essa semana nós criamos um núcleo, né, de inteligência econômica, né, ou seja, onde se analisa o comportamento econômico das pessoas. Então isso é apenas um exemplo de núcleo que a AGEI tem. A AGEI tem vários núcleos, são mais de 6 núcleos hoje, e a gente atualmente está no começo de um trabalho, de um projeto que tende a ser grande. E Adriele, me explica, assim, dentro da associação, o MVP, como que funciona? O que é um MVP? A gente cria um protótipo enxuto. A gente joga esse protótipo no mercado a fim de verificar se realmente a solução que eu trouxe ela é disruptiva e ela soluciona um problema inicial, e se durante esse processo as pessoas elas compram o meu projeto. Se realmente durante esse processo eu tenho fluxo de cliente. Então o MVP, tem o MVP e a gente tem no MVP um processo de validação. E o tempo disso? É importante saber, em torno de, vamos falar assim, em torno de 6 a 1 ano até 2 anos. Tem só que ter para vocês terem paciência, hein, pessoal? O MVP, a gente... Mas vale a pena, né, gente? Com certeza. As histórias e os cases, né, que a gente tem. Um livro interessante para quem quer construir um MVP, entender melhor sobre esse tipo, essa maneira de fazer um protótipo enxuto, uma solução mais enxuta, é o livro Startup Enxuta, que traz aí algumas métricas que são a ideia, construir o produto, medir o produto e aprender. O MVP eu tenho que girar em torno disso. Eu tenho que ter a ideia, construir o produto, que é o protótipo, eu tenho que medir o que eu estou fazendo, ouvir dos meus clientes e tenho que aprender. Porque nesse processo, já que é um MVP, algo mais enxuto, é durante esse processo que eu vou criar as melhorias, com todos os feedbacks. Então, durante ali a gente está com o MVP rodando, eu vou melhorando a minha plataforma constantemente, eu vou ouvindo feedbacks de clientes. É interessante quando é um projeto mais disruptivo, uma startup que quer trazer uma solução, acompanhar o cliente, porque quem vai mandar no seu produto é o cliente. Entendi. E os feedbacks são muito importantes. Eu quero fazer uma pergunta aqui que surgiu fora do que eu havia programado. Existe um critério de negócio, de áreas, ou é geral? Bom, as startups hoje elas estão em diversas áreas. Não é à toa que tem uma denominação para todas, que são as food techs, as agrotechs, que tem agro mais tecnologia, as fintechs, que são bancos digitais, as edtechs, que são educação mais tecnologia. Então as startups, elas nascem com o intuito de solucionar um problema e mudar padrões. Os projetos, o que é ser disruptivo?
você mudar um padrão da sociedade e você também conseguir mudar a forma que as pessoas elas consomem determinado produto. Interessante essa pergunta que eu fiz e essa resposta que ela deu, porque a gente entende aqui que se o negócio não for inovador, se ele não for causar uma mudança extrema, uma solução, né? Ele não vai entrar no... Por exemplo, a Uber. Vocês prestam atenção, a Uber veio em 2016 para o Brasil. Em Goiânia foi em 2016, ela já estava. Em São Paulo foi em 2015. Ela veio e vocês imaginam em 2010. Todo mundo nunca pegaria um táxi, um carro que não teria assim a denominação de táxi, sabe? Qualquer carro, cor, por celular. Você não imaginava essa relação de consumo. Hoje não. É muito mais fácil, todo mundo tem um aplicativo, chamar o Uber, entrar no carro talvez de um desconhecido, de um estranho. Entendi. Então mudou a relação e quebrou um padrão de sociedade. E como que funciona o processo de escalabilidade? O processo de escalabilidade, ele é um processo que eu gosto de utilizar lá na frente. Quando eu já tenho um projeto, tenho um MVP já consolidado, eu já passei por um produto legal, e eu tenho já a validação, eu tenho um fluxo de clientes rodando, eu já tenho uma receita aqui em Goiânia. Criei a minha base aqui em Goiânia, já tenho uma operação estruturada aqui em Goiânia. Com custo baixo. O intuito da startup é você ter um custo baixo. Não é, eu criei uma startup, agora eu aumento o meu custo com o pessoal. Não, o custo tem que continuar reduzido, de uma forma reduzida. E você passa a escalar esse projeto para outro estado, isso com custo baixo. Você passa a validar ele em outro estado agora. Agora me surgiu também outra pergunta, Franco. Eu vi que você queria perguntar, à vontade. mas eu vou chegar em você agora. É uma pergunta que não quer calar. Esse tempo, né, que você gasta para fazer toda essa pesquisa e tudo mais, acontece de ali no meio você já fala, não vai. Pivotar? Acontece. Várias já aconteceu muito? Acontece demais. E com quanto tempo você já fala assim, esse negócio aqui não adianta? Uns 6 a 1 ano você já consegue ter uma projeção se o negócio vai ou não depois de um produto, de um protótipo feito. Entendi. Você lança no mercado, se você não tem no processo de validação, se você já não tem um fluxo interessante, você não consegue reverter uma situação nesse processo, aí você já, olha, melhor a gente pivotar agora. E o pivotar não quer dizer eu acabo com o projeto e tchau. É eu mudar a rota. Talvez o que pode estar errado... Bacana, né? Porque aí não perde. Justamente. De outra forma. Sim. O bacana é que muitos empreendedores, eles mudam a rota. O problema pode estar na monetização. Talvez não seja interessante optar por uma monetização agora no início, porque eu preciso que o meu cliente experimente o meu produto. O meu cliente não me conhece. Como eu vou cobrar uma monetização talvez assim... uma assinatura de R$200 mensal, o cara não me conhece ainda. Mas o investidor? E aí tem um problema. Os investidores, eles só entram pós-validação. Quando o projeto já está validado, já tem uma consistência na ideia, porque eles... isso não é só... Estou falando de investidor anjo, ventures... Todas preferem pós-validação e já com fluxo de receita. Até mesmo porque... a startup é daquele período de risco, né? E o MVP ainda assim continua dentro daquele processo da ideação e da experiência, Entendi. Da pesquisa de mercado, de eu entender se realmente é esse o caminho ou se eu mudo o caminho para outro. Eu acho também que é importante que se diga o seguinte, a gente tem uma ideia de que o investidor é qualquer pessoa, né? Ou seja, que chega e que quer investir num negócio e tal. Na verdade, não funciona bem assim. Na cabeça das pessoas comuns que não entendem muito, o investidor é o cara que tem o dinheiro. E isso é correto. Ou seja, o investidor é uma pessoa física, uma pessoa jurídica que tem dinheiro, não há dúvida nenhuma. Porém, no mercado de startups, não são aceitos todos os tipos de investidores. Eles não são tão bem-vindos assim. Ah, é? Justamente porque tem muita gente que tem dinheiro para investir, mas às vezes ele não passa no... Porque às vezes a pessoa, o investidor segue um aspecto muito tradicional, muito linear, e ele não pode pensar que o investimento em startup
é como se fosse um investimento em renda fixa, por exemplo. Entendi. Entendeu? Então, é importante que se diga esse aspecto também. Sim, porque as startups em período de MVP, elas estão ainda muito no risco, né? Como a gente falou, pode acontecer de haver aí uma pivotação e eu ter um processo para organizar essa mudança, e o investidor aportou já inicial 100 mil. O investidor tem que entender o processo tem. e aceitar, né, como funciona, porque senão ele realmente não faz parte, né? E aí vocês, com relação ao investidor, como que é feita essa escolha? Ali no processo vocês fazem uma reunião inicial, explica para ele e ele fala, não vou conseguir esperar, não quero, me explica como que seria isso aí? Olha, esse é um processo que você tem que ter um feeling muito grande como mentor, como gestor de projetos. Que aí entra a sua área, né? Olha, na verdade a minha área seria mais a de integrar as pessoas e a área da Adriele de fazer essa integração funcionar por meio de um projeto. E da execução. Ele tem que entender o projeto e aceitar, senão ele também não serve. A gente usa um termo nas startups que é o Smart Money. Eu preciso de um Smart Money hoje e eu vejo muito isso nos projetos disruptivos. A gente precisa não só do dinheiro. É interessante quando a gente vai procurar um investidor que o cara tenha expertise naquele mercado que eu estou entrando. Por exemplo, educação. Que seja um cara que tenha um know-how na área de educação, porque o cara vai colocar o dinheiro dele e ele vai trazer toda a expertise dele para o meu negócio. Ele vai dar a mentoria dele, ele vai estar acompanhando o processo de perto. Então, eu prefiro buscar um investidor que entenda do processo de startups e que não entre em algo que crie uma expectativa enorme, do que um investidor que realmente não vai contribuir. E aí vem um exemplo grande, por exemplo, a AGEI, Associação Goiana de Empresas Inovadoras. Eu ia te fazer essa pergunta agora, que a gente vai entrar na AGEI, pessoal. Justamente. Não saiam daí, que agora vamos falar da associação. Justamente, a AGEI, por exemplo, e aí trata-se apenas de um exemplo, de um núcleo, trabalha com os negócios do agro. Então, quando você trabalha, por exemplo, com essa parte do agro, você não vai buscar um investidor, por exemplo, que trabalha com energia ou que trabalha com mineração. Por quê? Porque não vai dar certo, não vai haver uma integração. Ele pode até querer entrar, né? Ele pode até querer, mas não é prudente, né? Às vezes não é nem conveniente. Então, é preciso que a gente separe os investidores dentro do ecossistema e é preciso também que a gente não pegue, ou seja, não converse com investidores lineares, que são aqueles investidores que só acreditam em certos mercados e pronto. Então esse investidor não vai dar certo para negócios disruptivos. E Franco, vamos falar um pouco, o que é a AGEI? Justamente. Eu já falei um pouco aqui, né? Sim, mas sim. Vamos perguntar para ele. Pois a AGEI é uma associação que busca a integração entre empreendedores, investidores, empresários, pessoas que estão instaladas no ecossistema de inovação, no ecossistema de investimento e também interessados em geral. Agora, é claro que a AGEI tem muitas funções, né? Não é só promover a conexão. Nós também queremos que as pessoas tenham acesso aos mentores, que as pessoas tenham acesso às políticas públicas adequadas para mercados disruptivos, que as pessoas conheçam desse tipo de mercado, o que é um mercado escalável, né? Então, a pessoa tem que entender dentro do ritmo dela. E também a AGEI busca fomentar a inovação em todos os termos, aberta, fechada, né, em vários níveis de mercado. E para isso nós temos os núcleos, né? Então temos um núcleo de agronegócio, temos um núcleo de prestação de serviço, de energia, principalmente voltado para a energia fotovoltaica. Então as diversas diretorias da AGEI estão preparadas para fomentar, para promover a integração e dar seguimento aos projetos com profissionais adequados. E assim, qualquer pessoa pode participar, qualquer empreendedor pode participar da associação? Como funciona? Tem mensalidade?
Por enquanto, a associação está bem no começo. Nós lançamos a associação há 3 meses exatamente. Então, nós não temos ainda mensalidades. Então, qualquer pessoa interessada pode se inscrever para participar da AGEI como associado. E aí não será naturalmente associado fundador, será um associado comum. Mas essa pessoa precisa ter uma empresa? Ela precisa ser empreendedor? Não precisa. O que ela precisa ser? Naturalmente, essa pessoa deve demonstrar algum interesse e um currículo mínimo. Não precisa de ser empreendedor, não precisa de ser empresário. Certo. Ok? E aí nós vamos alocar essa pessoa em um núcleo específico que vai servir tanto para ela quanto para a associação também. Por enquanto não temos mensalidades, em virtude que está tudo no começo, e até porque temos também os mantenedores da associação, né, que são empresas que estão investindo em inovação. Viu aí, pessoal? E quem quer empreender, quem quer ter ideias novas e gerar um network, pode participar da associação. A gente tem vários eventos. Dia 2, né, nós vamos ter a convenção. E agora vem a pergunta que não quer calar. O pessoal está esperando aí para ouvir a resposta, quer saber de vocês dois, quero ouvir os dois. Foi a pergunta que a gente fez lá no começo. Como a associação, eu sei que vocês falaram isso aqui já, mas resumidamente e objetivamente, como a associação pode ajudar uma pessoa que quer empreender hoje? Eu penso que a associação pode ajudar muito apresentando para as pessoas um conhecimento maior sobre o mercado através dos seus diversos núcleos e também possibilitando que essa pessoa tenha ligação com mentores interessantes. E com o próprio investidor, certo? Sim, com investidores também. É claro que logo de início, às vezes a pessoa espera ter, né, um contato com o investidor logo de início, o que não é prudente. Com certeza. Ok? Então, a associação ajuda no desenvolvimento de ideias, de negócios, mas conta com seus mentores, que são, vamos dizer, captados pela associação também, né? Gente, eu queria agradecer imensamente, de coração, pelo convite, né, por fazer parte da associação. O Franco, né, foi um dos professores que eu fiquei amiga, né, fizemos vários negócios, tem quantos anos? 2008, 2009, né? Faz muitos anos que a gente se conhece e, assim, de coração, muito obrigada, tá? E eu quero que vocês digam pro pessoal aí como é que eles encontram a AGEI, como é que eles entram em contato com vocês, quem tem a ideia inovadora aí, o que eles devem fazer? Justamente, a gente pode ser encontrado pelo Instagram, o agei.goiânia, @agei.goiânia. E eu que agradeço a Aline pela gravação, pelo podcast, e estamos sempre à disposição. Te agradeço, Aline, conforme o Franco falou, vão estar disponível o nosso Instagram, então vocês podem estar mandando ali dúvidas, perguntas, e a gente vai estar respondendo, tirando qualquer dúvida que vocês tenham. Te agradeço, viu, Aline, por essa oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre a AGEI. Espero voltar várias vezes para a gente falar sobre empreendedorismo, sobre inovação, umas questões mais startups. Com certeza. E o seu Instagram? Meu Instagram é Adriele CSS Santos. Vou estar tirando algumas dúvidas por lá também. E agradeço novamente a oportunidade. Obrigada a vocês, de coração, gente. Ó, pessoal, vou deixar o Instagram deles aqui. Eu quero que vocês compartilhem, curtam, façam um comentário de vocês e quem tiver dúvida também pode entrar em contato comigo, que eu faço parte desse comitê, dessa associação, tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus.